tema da língua de sinais como base para o ensino da língua espanhola para alunos surdos. O próximo, por favor. O nosso trabalho é sobre o ensino para alunos do Fundamental 2, do ensino médio, onde nós trabalhamos a língua espanhola escrita, tendo como base o ensino de língua espanhola como língua adicional. A problemática que nós apresentamos, nós temos como metodologia a questão do bilinguismo, para atender às necessidades do aluno surdo, com relação ao ensino da língua espanhola, e a nossa proposta de ensino bilíngue, que atenda à especificidade e aprendizagem da língua espanhola. O objetivo do nosso trabalho é apresentar uma metodologia bilíngue e as suas contribuições para o ensino e aprendizagem do espanhol como língua adicional para o aluno surdo. E os objetivos específicos, identificar as estratégias que facilitem esse processo do ensino de língua espanhola, língua adicional para os alunos surdos. E também propor uma didática de ensino bilíngue do espanhol como língua adicional para os alunos surdos. Esse trabalho, essa metodologia, ela foi desenvolvida tendo como base exploratória, um caráter bibliográfico, tendo como base os textos de educação de surdos, ensino de língua estrangeira, onde foi pensada uma proposta simples. Por favor. Bom, nós trabalhamos com os conceitos básicos sobre a inclusão e integração, segregação, sobre esses conceitos do que vem a ser inclusão, integração e segregação. A nossa proposta de ensino é tendo como base os parâmetros curriculares nacionais, e também o ensino da língua espanhola, pensando na modalidade escrita e a Libras como a mediadora nesse processo do aprendizado da língua espanhola. Nós trouxemos aqui um exemplo básico que trabalhamos com o ensino fundamental. Por exemplo, a questão das cores. Nós apresentamos, por exemplo, as cores e a palavra em espanhol, por exemplo, rojo. O aluno surdo via a cor e a palavra em espanhol. Ele estabelecia uma relação, por exemplo, a cor amarela e a palavra escrita em amarelo, amarillo, amarillo. E é importante nós ressaltarmos que o surdo, aqui no Brasil, é importante ele saber o conceito e o significado. Não é necessário a questão da estrutura gramatical, de saber o verbo. É importante conhecer a palavra em português. Por exemplo, e a partir daí ele compreender. Por exemplo, ele via a cor,
a palavra em espanhol e a imagem do significado em libras. Ou o próprio professor apresentando os sinais, fazendo o sinal em vermelho, por exemplo. E a questão da gramática, o ensino da gramática em espanhol para o aluno surdo, nós explicávamos o significado, por exemplo, eu, tu, ele, e assim por diante. Na imagem que vocês estão vendo, nós temos uma frase em espanhol que aparece em cores diferentes. Em vermelho, separado por uma categoria, e na outra cor, em outra língua, nós separamos em categorias, em cores diferentes, os sujeitos na frase, o verbo em outra cor e o complemento, o objeto em outra cor. Eu como uma manzana. Eu como uma maçã. Fica parecendo um português sinalizado porque eu estou seguindo uma estrutura, mas o objetivo é propiciar ao aluno surdo a compreensão da estrutura da gramática, da maneira que fique mais clara a compreensão da língua espanhola escrita. Aí você pode mudar as categorias dos elementos linguísticos. Nós percebemos que aprender uma língua estrangeira requer compreensão primeiro da língua de sinais. Nós percebemos que para o desenvolvimento de uma língua estrangeira, se não há língua de sinais, não há possibilidade do aprendizado de uma língua estrangeira. Os surdos aqui no Brasil conseguem se comunicar de forma básica, às vezes a partir de uma leitura labial, com as pessoas ouvintes, mas se ele sabe a língua de sinais, ele pode sim aprender uma outra língua estrangeira. E essa língua estrangeira facilita na comunicação com as outras pessoas. Essas foram as nossas referências e obrigada pela atenção. Câmera no cerimonialista, por favor. Até agora. Esse aqui. Câmera no cerimonialista, por favor. Cadê? Meu Deus do céu. Câmera no cerimonialista. Ok. Bom, nós temos ainda o tempo para perguntas. Câmera no palco. Bom, parabéns pela apresentação do trabalho de vocês a respeito da língua espanhola. E a minha pergunta é com relação ao ensino dessa língua espanhola, da língua de sinais espanhola ou da língua brasileira, enfim,
surdo no Brasil, é importante ele ter contato, por exemplo, no mestrado é importante o surdo saber uma língua estrangeira. Por isso nós pensamos na importância do surdo conhecer a língua espanhola. Nós moramos, por exemplo, no norte, nós temos pouco contato com outras línguas, mas nós consideramos a importância do surdo ter conhecimento com uma outra língua estrangeira escrita, para que ele possa se desenvolver e conhecer outras línguas estrangeiras. Câmera no palco, por favor, para os dois, para quem está perguntando e quem está respondendo. As pessoas de outros países, quando trabalham com ensino de línguas estrangeiras, quando selecionam e têm o contato, é importante conhecer outras línguas. Eu considero importante, por exemplo, eu não sei os sinais, por exemplo, da língua de sinais colombiana, mas eu considero importante conhecer a língua espanhola escrita.